Bom, mais uma vez estamos juntos aqui e quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Preciso contar os meus pecados para o meu pastor? É necessário? Tenho que fazer isso? Quando eu caí em pecado, o que fazer? Em Hebreus capítulo 13, versículo 17 diz assim: Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil, não vos será útil. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 5, e o versículo 16: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amados irmãos, essa é uma questão complexa, porque ela não é definida nas Sagradas Escrituras se eu tenho que contar ou não. A Bíblia diz no livro de Provérbio: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Davi disse que enquanto ele ocultou seus pecados, ele se sentiu mal. Primeiro nós precisamos saber o seguinte: quando em Hebreus diz aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, é claro que se trata da nossa confissão diante de Deus. Davi até diz: eu pequei contra ti somente pequei. Nesse caso, Davi então vai confessar os seus pecados para Deus. No livro de Hebreus, nós lemos que é para nós obedecer os nossos pastores, honrar aos nossos pastores, porque eles que é aquele que vão como dar conta, é aqueles que velam por nossas almas. Precisamos então entender que devemos honrar os nossos pastores, isso é claro, segundo o Senhor, segundo a palavra, naquilo que trata da competência do pastor. Todo pecado ele é contra Deus, mas há momento que nós temos a necessidade de compartilhar situações espirituais com aqueles que estão responsáveis, de certa forma, por nossa vida, ou aquelas pessoas que fazem parte do contexto da nossa vida. Quem é casado tem o seu cônjuge, quem é filho tem os seus pais, o patrão, o empregado, enfim. Em que área nós cometemos o pecado para sabermos a quem, mesmo que confessarmos diante de Deus, a quem nós precisamos compartilhar ou fazer solicitações para pedirmos ajuda? Nós temos a questão espiritual, moral, familiar, conjugal e profissional. Se eu cometo um erro na área profissional, dependendo do delito, é claro que eu pedi perdão a Deus, mas eu preciso conversar com o meu patrão. Confessei diante de Deus, sim. E isso não significa que eu não tenho que confessar ao nosso patrão? É claro, eu cometi contra a empresa, contra o patrão. Se eu for falar sobre ele, sobre o meu erro, eu vou ter que confessá-lo e pedir para que ele me perdoe, mas isso é no sentido profissionalmente. Diante de Deus, Deus já me perdoou, mas eu preciso me retratar com as pessoas. Todo pecado é contra Deus, mas tem pecado que ele é apenas contra Deus, sem afetar diretamente as pessoas que estão ao nosso redor. Então eu preciso entender isso. O pecado que eu cometi afeta a igreja diretamente? Afeta o meu pastor? Se o que eu fiz é na condição de membro que vai comprometer a igreja de certa forma, então eu preciso conversar com meu líder espiritual, mesmo depois de pedir perdão a Deus, eu preciso pedir, porque eu comprometi o grupo de pessoas que aquele pastor está liderando. Então eu preciso conversar para me reconciliar com aquele grupo. Se vai comprometer o grupo, é claro então que vai ser divulgado
as pessoas vão ficar sabendo, vai ter deformações talvez com o meu nome, eu preciso me proteger, talvez moral, espiritual ou ministerial, e nesse caso o meu pastor vai me orientá-lo, vai orar por mim e vai me ajudar. Mas se o que eu faço não comprometeu a imagem do pastor, a imagem da igreja, por que eu preciso confessar? Agora, se eu me sentir bem tendo o pastor como um pai espiritual, como uma pessoa espiritual, como alguém que é como que fosse um pai na fé, e aí, se eu sei, porque tem circunstâncias, tem pessoas que não têm pai biológico, tem pessoas que não são casadas, tem pessoas que não têm um amigo, e a pessoa que lhe resta é alguém de confiança, que é o pastor da igreja, não tem melhor pessoa para ele conversar, desabafar, confessar o que fez, mas não no sentido de pedir que perdoe, porque Deus é que vai perdoar. E nesse sentido, o pastor, dependendo da situação, não vai poder fazer muita coisa a não ser orar, lhe aconselhar, para a pessoa se sentir bem, se redimir diante de Deus. Agora, existem situações, existem pastores, líderes, que independente do pecado que a pessoa faz, vai ser muito difícil confessá-los a ele, ou conversar com ele a respeito. Pois já conheci pastores que são pessoas deformadoras. Tem pessoas que vai comprometer a sua imagem, ao invés de te ajudar, ao invés de conversar com você, te colocar em uma disciplina, não digo exclusão ou punição, em uma disciplina para te orientar, eles vão te prejudicar muito mais. Então, se o seu pastor espiritual, um verdadeiro pai espiritual, é uma pessoa de confiança e você vê necessidade de falar dos seus erros para que ele venha te orientar e te ajudar, procure um líder que seja espiritual para que você confesse a ele o que você fez e ele te dizer então, a partir daí, o que fazer, que talvez o que nós precisamos mesmo é de um apoio na nossa restauração pelo mal que o diabo causou à nossa vida. E isso, talvez, tem gente que não tem um pastor, mas tem um amigo que é mais de confiança, procure um amigo. Mas, se afetar diretamente a igreja, a membresia da igreja, eu acredito que deve confessar. Quando diz confessar as vossas culpas uns aos outros, nesse caso está falando dos nossos pecados de relacionamento que nós temos entre irmãos. Então vamos lá, nos desculpar, porque o pecado leva a várias sequelas e consequências, doenças, enfermidades, muitas coisas pode causar. Então, o que a pessoa precisa fazer é entender, o que eu fiz é contra quem? No sentido humano, é ministerial, espiritual, é a minha esposa, é o meu esposo, é o meu pai. Se você fez algo que é errado contra seu pai, você vai conversar com seu pai, pedir perdão a Deus, não precisa você falar com o seu pastor. Você fez algo contra a sua esposa e é só contra ela que você fez, não comprometeu a igreja, dá para resolver isso entre você e sua esposa? Resolve entre você e a sua esposa. Então, nós precisamos entender que existem circunstâncias que uma autoridade espiritual vai nos ajudar, dependendo do tipo. Todo pecado é pecado contra Deus, mas a sua gravidade pode ser diferenciada. Precisamos compartilhar certas situações. Agora, tome muito cuidado com quem você fala, seja seu pai, sua mãe, sua tia, seu esposo. Tome muito cuidado com o que você pensar, o que você fizer de errado, para quem você está contando. Veja o propósito, veja se a pessoa tem estrutura e vai poder te ajudar. Agora dizer que tem pastor que podemos confessar nossos erros e ele vai nos ajudar, tem pastores que é uma bênção, tem liderança, tem diácono, tem presbítero, tem evangelista, tem pastores, enfim. Mas o seu pastor da sua igreja é a melhor pessoa para você conversar certos assuntos que afetam a igreja e que talvez você tenha cometido. Agora, tem coisas que são drásticas, tem situações que são terríveis, mas que tem pastores que não vale a pena você conversar, pois ele vai te destruir. Então analise bem que tipo de pastor que lidera você, se é digno da sua confiança. Você vai conversar com a pessoa para te ajudar, te orientar. Mas existem pessoas que já está previsto que ele vai te destruir, vai te difamar, vai acabar com sua vida. Então, depende da circunstância. Por isso, peça direção e orientação a Deus quando você for fazer
certas coisas, quando você for comunicar a sua situação com alguém, porque você pode ser destruído. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Compartilhe o vídeo, envie para os seus amigos. Vamos juntos fazer a vontade de Deus. Vamos juntos fazer a obra do Senhor. Envia isso para os seus amigos se você achar útil. E Deus vai ser com você. Mas fique atento. Não conte para qualquer pastor a sua situação. Não fale para qualquer pessoa. Conte tudo para Deus. Ele vai te orientar. Deus nos perdoa. E às vezes nós ficamos com a consciência pesada em relação à comunidade, em relação à amizade, em relação a onde nós pertencemos. E por isso nós ficamos preocupados, sem saber o que fazer. Peça orientação e Deus vai te conduzir. Mas não saia por aí contando seus pecados para todo mundo, os seus erros, porque pode ser pior. Deus te abençoe. Um abraço em Cristo Jesus. O Senhor é contigo.